Graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem. Gente, vamos trazer aqui um pouquinho de estudo aqui sobre o inferno, né? Eu sei que você não quer nem saber disso, muito menos eu, mas é importante que a gente estude um pouquinho isso. Surgiu essa questão que me veio aqui, né, para falar, explica um pouquinho sobre a questão do inferno. E é muito interessante que, se você for aqui no estudo mesmo da Bíblia Sagrada, o inferno só foi falado no Novo Testamento. Desde quando Deus criou o mundo, criou os seres humanos, nunca foi citado, desde Adão até Jesus, a palavra inferno. Quem falou de inferno foi Jesus. Então fica um pouco estranho, né? Jesus vir falar de inferno. Por que Jesus falou de inferno? Foi de inferno mesmo que Jesus falou? Não, não foi, tá bom? Eu fui até ameaçado por algumas coisas que eu gravo aqui, algumas verdades que eu falo. O apóstolo Paulo, quando ele foi até a igreja, ele falou lá que ele tinha recebido de Cristo a mensagem do Evangelho, a verdade, e era uma mensagem sólida, era coisa sólida, era uma comida sólida. E os crentes lá da igreja, lá, eles estavam se alimentando de leite. Eram crianças ainda na fé, eram crentes de leite, e eles não poderiam receber a mensagem sólida da verdade do Evangelho, de Cristo, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, aqui também não é diferente. Jesus disse que seria irmão contra irmão, filho contra pai. Quem vem trazendo a verdade aqui é ameaçado. Foi ameaçado, mandaram eu calar a boca, falaram que eu não entendia nada de Bíblia. Então, é isso que a gente recebe, né? Mas eu falo assim, estuda a Bíblia lá, você que nunca leu, que está me xingando, estuda a Bíblia, aprenda. Depois, se você vem aqui, a gente com muito amor, a gente senta junto e a gente debate aqui essas questões aí que você não concorda, tá bom? Mas primeiro, vai ler a Bíblia, vai estudar primeiro para depois querer me ensinar. Então, essa mensagem que eu trago aqui é para quem quer aprender, para quem quer também entender um pouco. Você não é obrigado a ver este vídeo, né? Aqui eu não sou o dono da verdade, mas eu venho aqui, ó, na Bíblia e vou pesquisando aqui e trago aqui para quem perguntou. Tá bom? Que Deus abençoe. Jesus, quando veio também, ele veio... Os profetas vieram primeiro. Lembra a parábola do rapaz que tinha uma vinha, que mandou os empregados, e os que estavam lá mataram os empregados. Depois o dono da vinha mandou o seu próprio filho, e eles mataram o filho também do dono da vinha. Então o dono veio fazer juízo. Isso está falando, né, de Cristo. Quando Deus mandou os profetas, aqueles que se diziam os grandes pastores, os líderes da igreja de Jerusalém, mataram os profetas. Então Deus mandou, como falei em João capítulo 10, mandou o próprio filho para apacentar as suas ovelhas. E também os donos lá da igreja também de Jerusalém mataram Jesus na cruz. Então Deus veio, como nós já falamos aqui, no ano 70 e fez justiça, né, contra o templo, contra aqueles fariseus, mestres da lei e os sacerdotes. Então, como falamos, vamos retomar aqui de novo. Desde Adão até Jesus, nunca foi falado de inferno. Nunca. Deus criou os céus e a terra, e o homem e a mulher colocou ali os animais, tudo, e isso que aconteceu. Desde Adão até Jesus, nunca se falou de inferno. Desde Adão, desde o princípio da criação até Jesus, nunca se falou do diabo. Entendeu? Por que então, aqui na Bíblia, por que na Bíblia então Jesus fala do inferno e do diabo? Coisa que ninguém conhecia, a não ser o livro de Jó, que entra aqui no meio
o livro de Jó, que entra no meio do Velho Testamento, que ninguém sabe ao certo de onde que veio o livro de Jó, que o livro de Jó fala, né, do inimigo, do canela suja lá. Então, nunca se falou de inferno, nem de diabo, até quando Jesus apareceu falando essas coisas. Por que Jesus falou isso? Ele falou, era isso mesmo que ele quis dizer? Assim, algumas passagens aqui, algumas palavras traduzidas do grego para cá, eu falo isso porque eu tenho gente que estuda grego, estuda a Bíblia original, os manuscritos originais, e eles falam lá que algumas palavras de lá para cá foram trocadas. Algumas palavras de lá para cá foram trocadas. Você já viu, muito crente fala assim, muito evangélico fala, o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não é. É o ladrão. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então quando Jesus vem aqui falando de inferno, inferno aqui, não queria dizer inferno. Inferno aqui, chamava-se Geena, ou Geena, ou Vale de Rinom, Vale do filho de Rinom. Não era inferno, um lugar, um buraco com fogo, com um diabinho lá, com um monte de coisa. Quando Jesus fala de inferno aqui no Novo Testamento, porque desde o princípio da criação, do Velho Testamento todo, até Jesus vir falando aqui, nunca se falou do inferno, né? Então, só falava que Abraão morreu e se encontrou com seus antepassados no mundo dos mortos. Isaac morreu, foi se encontrar com seus antepassados no mundo dos mortos. Jacó, a mesma coisa. José, a mesma coisa. Todos que morreram, eles se encontravam com seus antepassados no mundo dos mortos. E o que queria dizer esse mundo dos mortos? A sepultura, a cova, né? O pó da terra. Eles se encontravam lá. Né? Aí quando Jesus vem falando aqui, ele fala assim de inferno, né? Muitos também já falaram assim, que quando Jesus morreu, ele foi até o inferno e pegou a chave da vida e da morte que estava na mão do diabo. Mas peraí, Jesus quando ele morreu, ele foi para onde? Para a sepultura. Então, o que queria dizer a sepultura ali era, como traduziram aqui, o inferno. Ou alguns pregadores aí traduziram a sepultura, o mundo dos mortos, que Jesus também foi, como ser humano, como inferno. Jesus não foi para o inferno pregar para quem estava no inferno. Porque a gente prega aqui a vida inteira e ninguém quer saber, né? Vem contra a gente, ameaça a gente, né? Então, você prega a vida inteira o evangelho, as boas novas, a pessoa não quer saber. Jesus morreu e foi lá no inferno pregar para quem estava no inferno. Jesus foi buscar a chave da vida e da morte que estava com o diabo grande. O diabo tem chave da vida e da morte. Eu não entendo isso, não. Porque quem dá a vida e pode tomá-la de volta é Deus. Quem tem a chave da vida e da morte é Deus. Quando o anjo da morte passou lá no Egito, você lembra muito bem? Quem foi que mandou o anjo da morte passar lá no Egito? Foi Deus. Então, quem tem o poder de dar e tirar a vida é somente Deus. Cristo, quando morreu na cruz, não foi o diabo que tirou a vida de Jesus. Jesus disse, o Pai me deu esse poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Então não existia um diabo grande com a chave da vida e da morte que comandava a vida e a morte. Porque esse poder quem tem é o Pai, é Deus. Então quando Jesus morre, muitos falam que ele foi ao inferno. Não, ele foi à sepultura. Ele foi sepultado, né? O Zé de Arimateia sepultou Jesus, né? O Zé. Então Zé sepultou Jesus, né? Ele foi ao mundo dos mortos. Como muitos dizem aí, inferno, né? Então, quando Jesus fala sobre inferno, ele queria dizer
Guiena ou Vale de Rinom. O padre Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, que não conhece nada de evangelho, ele traduziu isso aqui de Guiena para inferno. Então, quando você lê, você fala, poxa, aqui Jesus falou mesmo do inferno, né? Mas não. Quando Jesus fala de inferno aqui, ele está falando o Vale de Rinom, ou o vale lá, né, de Guiena, que era lá em Jerusalém. Vamos entender um pouco isso aqui. 2 Reis, capítulo 16. Vamos pela Bíblia, né, para não ficar só nas minhas palavras. 2 Reis 16. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanha aqui esse raciocínio, né? 2 Reis 16. No ano 17 do reinado de Ramalias em Israel, Acais, filho de Jotão, Acais, filho de Jotão, tornou-se rei de Judá. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Aqui, nessa época aqui, tinha dividido o reinado, né? Israel se dividiu, ficou o reino do norte e do sul. Então, tinha o rei do norte e o rei do sul. O rei de Israel, Jerusalém, e o rei de Judá. É isso? Mais ou menos isso. Acás começou a reinar quando tinha apenas 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo de seus antepassados, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus. O que ele fez aqui, o Acás? Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho. Acás ofereceu o próprio filho, queimando ele como sacrifício, como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Acás ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Então, Acás, ele ofereceu o seu próprio filho, queimando ele em altares pagãos. Segundo Reis 21, o mesmo livro. Aqui primeiro foi o Acás. E agora vamos ver aqui, Manassés também fez a mesma coisa. É o mesmo, quase o mesmo. Parece até que é o mesmo texto. Manassés, segundo Reis 21. Manassés tinha 12 anos. Manassés só tinha 12 anos. Isso 600 anos antes de Cristo. Entenda. 600 anos antes de Cristo. Manassés, por isso que depois você vai entender por que Jesus fala de inferno lá, que era traduzido aqui como inferno. Lá na Bíblia original se diz Guiena. Quando Jesus fala inferno, ele está falando lá Guiena ou Vale de Rinom. Então aqui você vai entender. Isso aqui que eu estou lendo é 600 anos antes de Cristo vir falar o que ele disse sobre o inferno. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refiziba, nome feio. Manassés pecou contra Deus. Pecou contra Deus o Senhor, seguindo os costumes nojentos
das nações que o Senhor havia expulsado da terra prometida conforme o povo de Israel avançava. Está vendo? Quase o mesmo texto. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste ídolo, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo do Senhor. Olha só, gente, tudo isso aqui. Acais e Manassés fez todas essas cagadas 600 anos antes de Jesus vir falar o que ele falou aqui do inferno. Entendeu, gente? Vamos ler aqui mais um texto, então. Nós lemos aqui sobre o rei Acais, sobre o rei Manassés, né? Vocês viram aí que eles queimavam os seus próprios filhos, né? Eles faziam um sacrifício ao deus Baal e ao deus Moloque, tá bom? Entenda. Altos de Tofete. Vamos Jeremias 7? Para aumentar o entendimento. Jeremias 7. Aí o profeta, então depois, Jeremias, depois de tudo isso, o profeta Jeremias veio falando também. Depois que eles fizeram tudo isso aí, né? Aí vem a época dos profetas, já antes de Cristo aqui. Aí Jeremias veio falando. Depois que Acaz, Manassés, todos eles fizeram aquelas coisas nojentas. 7. Jeremias 7, vamos 7:31. Aqui tá dando umas travadas aqui no meu telefone. Tá? 7:31. Jeremias 7:31. Construíram um altar que foi chamado de Tofete. Aqui eu falo para você o que eu falei. Olha só, entenda. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinom, no vale do filho de Rinom. Esse aqui, Ben-Rinom, esse vale, também se chama Geena. Tá entendendo agora? Olha só. Construíram um altar que foi chamado de Tofete. Tofete quer dizer tambores, toque de tambor. Toque de tambor, é Tofete. No vale de Ben-Rinom. Vale de Ben-Rinom ou o Geena. E ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício. Tá vendo isso agora? Deu para entender? Olha só. Jeremias 7:31. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinom, ou no Geena. E ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício, né? A Moloque e a Baal. Então é isso que aconteceu. O vale de Ben-Rinom, que quer dizer Ben, quer dizer filho, vale do filho de Rinom, ou que quer dizer o mesmo nome, Geena ou Geena. Vamos ver aqui o que Jesus falou então. Vamos lá ver o que Jesus falou. Jesus fala em Mateus 18:8. Vamos lá. O que Jesus fala? Mateus 18:8. Agora já é Novo Testamento. Aqui, no Velho, falava Vale de Ben-Rinom ou falava Geena. Só que quando Jesus vem falando
em Mateus 18:8, ele não fala Ben-Hinnom nem Geena, porque a sua Bíblia traduzida foi trocada a palavra Geena, ou vale de Ben-Hinnom, como inferno. Nossa, isso é demais para mim. Gente, eu tenho alguns estudiosos que eu conheço, alguns rabinos que estudam a Bíblia original, os manuscritos originais do grego lá, né? Então, eles passaram para mim isso. Eu não estou aqui falando em vão, não estou falando bobeira aqui. Então, lá eles dizem sobre essa passagem aqui, ó. Mateus capítulo 18, verso 8. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor vocês entrarem na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter duas mãos e os dois pés, e ser jogado no fogo do inferno, né? Ser lançado no inferno. Aqui é o que diz a tradução da João Ferreira de Almeida, né? Agora, como eu já disse, eu tenho pessoas que estudam os manuscritos originais do grego, né? A Bíblia original que os judeus escreveram lá. Então, essa tradução aqui do padre João Ferreira de Almeida, Jesus fala que você seria jogado no fogo eterno, no fogo do inferno, seria lançado no inferno. Mas vamos ver o que esse mesmo texto, Mateus capítulo 18, 8, lá não tem capítulo, versículo, né? Mas o que diz lá essa passagem? Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos seus pés, do que ter os dois e ser jogado no Geena. Geena era o vale de Ben-Hinnom, o vale do filho de Hinnom. Então, isso é o que está escrito na Bíblia original. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor entrar para a vida eterna sem uma das suas mãos ou sem um dos seus pés, do que ter os dois e ser jogado no Geena, ou no vale de Ben-Hinnom. Agora você entendeu porque lemos lá o vale de Hinnom que a Bíblia fala? O que o Acais fez? E o que Manassés fez? Né? Ofereceram seus filhos a Moloque, a Baal, queimavam seus filhos, construíam altares lá chamado de Tofete. O que acontecia lá, gente? Eles construíram ídolos, né? Monumentos. Um deles tinha os braços assim, e Acais e Manassés, e ambos pegaram seu filho, colocaram ali naqueles braços do ídolo, e eles tocavam fogo. Alto de Tofete, altar, né, que eles estão falando aqui na Bíblia. Tofete queria dizer toque de tambor. Eles tocavam fogo nos seus filhos vivos naqueles altares, e para não ouvir o grito das crianças sendo queimadas, eles tocavam tambores. Agora você imagina uma coisa nojenta dessa. Eles tocavam tambores. Depois de tudo isso, houve um rei que deu fim a essas coisas. E esse vale de Ben-Hinnom, ou do Geena, se tornou um lixão. E ali, naquele lixão, eles jogavam bicho morto, jogavam pessoas violentas, ladrões,
assassinos eram jogados ali naquele vale. Ali o fogo nunca apagava, o fogo ficava aceso 24 horas. Então, naquele vale, era jogado, que nem eu falei, animais mortos, lixo, pessoas violentas, assassinos. E como havia muita combustão, muita queima ali de lixo, aquele lixão, aquele vale, o fogo ali nunca se apagava. E o verme nunca morria. Porque sempre eles jogavam animais lá, né? Isso é o que acontecia. Então, quando todas as passagens que Jesus fala de inferno, que as pessoas seriam jogadas no inferno, na Bíblia original, ali diz Guiena, ou Vale de Hinnom. Então as pessoas más eram jogadas ali. Elas partiam dessa vida muito humilhadas, de uma forma muito horrível, né? Você era ladrão, assassino, uma pessoa mau, então você era jogado naquele vale, onde o fogo nunca apagava e o verme nunca morria. Então, era este o local onde a Bíblia diz aqui, onde Jesus sempre disse sobre inferno. Queria dizer o Vale de Hinnom ou o Guiena. Então, pelo entendimento que a gente tem e o conhecimento da Bíblia e da história, Deus no princípio criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, Deus fez o homem e a mulher e colocou ali no jardim do Éden. Agora eu pergunto, você que é pai e que é mãe, você criaria uma menina de 7 anos de idade e colocaria num jardim junto com um estrupador? Você colocaria uma filha sua de 7 anos, que você criou, que você fez com muito amor? Você pegaria essa menina, colocaria num jardim junto com um pedófilo ou junto com um estrupador para ver se ela conseguia escapar, o que ele ia fazer com sua filha? Então, como é que, assim, imagina-se que Deus fez o seu filho Adão, fez a Eva e colocou dentro de um jardim que ele fez ali, com todas as sortes de frutos de árvores ali, e ele ia colocar um diabo ali para matar Adão e Eva. Então, a mesma palavra aqui diz que você, eu, sendo maus, nós sendo maus, quem de vós, sendo maus, um filho pedisse um pão, você daria uma pedra? E quem de vós, que um filho pedindo um peixe, daria uma cobra? Né? Nós, sendo maus, não fazemos isso com nossos filhos porque amamos. Como é que Deus, então, né, faria uma coisa dessa? Então, você colocaria uma filha que você criou com muito amor, com 5 anos dentro de um jardim, e ali colocaria também um pedófilo, um estrupador ali? Então, essa é a maneira a qual eu tento entender. Vamos lá em Jeremias de novo. Jeremias 7:31, não é? Vamos lá. Para a gente terminar essa questão. Jeremias 7:31.
Ah, é o que eu penso aqui comigo assim. Deus faria, Deus queimaria seus filhos no inferno. Deus queimaria aqueles que falhassem, que errassem. Deus ia queimar eles no fogo, né? Deus queimaria você, que é filho, no fogo do inferno, como está escrito ali. Você queimaria o seu próprio filho porque ele errou. Seu filho quebrou lá um copo, você vai queimar ele no fogo. O seu filho fez uma coisa errada, você vai queimá-lo num fogo. Então vamos... Jeremias 7:31. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinom, ou lá no Guiena. E ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício. Olha só, o que Deus disse aqui? Eu não dei ordem para isso, e nunca passou pela minha cabeça. Deus nunca pensou em queimar ninguém. Ele nunca deu ordem para queimar ninguém. Para queimar ninguém. E nem nunca passou pela cabeça de Deus. Deus nunca pensou em queimar ninguém. Mas como dizem que vão queimar, que Deus vai queimar você, né? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, quando morreu na cruz, se não fosse o Zé de Arimateia, Jesus, sabe onde ele seria jogado? No inferno. É sério. Aqueles 2 ladrões da cruz foram julgados no inferno. Jesus, o Zé de Arimateia, ele pediu autorização, tirou Jesus da cruz e colocou na sepultura que ele tinha, né, que ninguém ainda havia usado. Então José de Arimateia sepultou Jesus. Se ele não fizesse isso, porque ele foi o único, pois todos os seus discípulos haviam o abandonado, como ele mesmo predisse, todos abandonaram Jesus, o Zé de Arimateia tirou ele e sepultou ele, né? Se ele não tivesse feito isso, Jesus também seria lançado no inferno de fogo. Ele seria jogado no Guiena, porque ali, o vale de Ben-Rinom, ou Guiena, era o local onde se jogavam os ladrões. Cristo foi crucificado no meio de 2 ladrões, como um ladrão, né? Claro que sabemos que ele não era. Os 2 ladrões da cruz foram jogados neste vale, que era destinado todos aqueles que eram bandidos, ladrões. Jesus não foi para o inferno, para o Guiena, para o vale de Rinom, queimar no fogo, porque Zé de Arimateia tirou ele da cruz e o sepultou. Então essa é a explicação. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, mas está aí para todo mundo, pesquisar e compreender melhor essas questões. Bom, mas aqui nós falamos do inferno, né? Está aí a questão já conversada. E sobre a questão do diabo. O que eu passo aqui, gente, é a minha visão. É o que eu compreendo sobre o assunto, né? Sobre o diabo, sobre a maldade humana, sobre o mal, né? Então, é a minha forma de enxergar. Eu não estou falando aqui que eu sou o dono da verdade ou que Deus mandou falar. Não. É a minha visão sobre o assunto. E para a gente falar esse assunto e já acabar com essa questão desses assuntos que traz muita polêmica, né?
Se você tem alguma dúvida, né? Acredito que muitas pessoas têm dúvidas. Eu trouxe aí no canal uma playlist, tá aí no canal, Verdades Ocultas. Você vai lá, assiste os vídeos, né? Se você tem alguma dúvida. Acredito que a dúvida que você tem tá aí na playlist aí, Verdades Ocultas. Você estuda lá um pouquinho o que eu tentei passar lá nessa playlist do canal, Verdades Ocultas, e você tire as suas próprias conclusões, né? Então, sobre o diabo, vamos lá. Essa é uma opinião minha, né? Tudo o que acontece no mundo que é coisa relacionada ao mal, à maldade, a catástrofes naturais, acidentes, tudo a gente fala que é coisa do diabo, né? Mas você também, como eu já disse, lendo a Bíblia, desde Gênesis, olha só, desde o Gênesis até Jesus, até o Novo Testamento, no Velho Testamento, exceto, eu já falei, tirando o livro de Jó, desde o princípio da criação até Jesus no Novo Testamento, o Velho Testamento não fala do diabo. Não fala, em lugar nenhum. Quando Caim pensou em matar o seu irmão, Deus chega para Caim e ele fala com Caim. Lembra que Abel tinha oferecido uma oferta a Deus e Deus aceitou a oferta de Abel. Só que ele desprezou a oferta de Caim, né? Porque Caim pegou uns frutos lá da terra que estavam podres, sujos, né? Ninguém aceita uma coisa podre, né? E Abel não, Abel ele pegou um dos primeiros animais que ele tinha ali cuidado, né? Um dos primeiros, dos melhores animais. Ele então oferece as melhores partes para o Senhor. E Deus, o Senhor, aceita e se agrada da oferta de Abel. Então Caim ficou com raiva, não fala que foi o diabo, fala que é o Caim mesmo, ele ficou com raiva. Só existia Adão, Eva, Caim e Abel no mundo, no planeta Terra. Então, essa foi a primeira morte. A primeira morte. O semblante de Caim fechou, ele ficou com raiva, com ódio. Veio do coração dele, né? Do coração. Então, Deus pergunta para ele por que ele está daquele jeito e que a maldade estava na porta do coração dele. Mas cabia a ele mesmo dominar, se dominar, né? Ele tinha que se dominar para ele não fazer nada de errado. Mas ele não ouve o que Deus diz. E o que acontece? Caim chama Abel, vai até o campo, né? Que é onde ele trabalhava no campo, plantando, cultivando a terra. Então lá ele fere o seu irmão Abel e ele mata Abel. A Bíblia ali não diz que tinha um diabo. Não entrou o diabo em Caim e Caim foi e matou o seu irmão. Então toda vez que alguém morre no mundo, fala que foi o diabo. O diabo entrou na pessoa e a pessoa foi lá e matou a outra. O diabo entrou no marido, o marido matou a esposa. Né? O diabo entrou no irmão, o irmão matou o outro. Aqui está dizendo na Bíblia que Caim irou-se, o seu semblante caiu, ele ficou com a cara fechada, com raiva, com ódio, com inveja de Abel, seu irmão, porque Abel tinha agradado a Deus e ele não conseguiu. Então ele foi lá e matou seu irmão, não tinha nenhum diabo ali. Foi o próprio ser humano, foi o próprio Caim. Né? Isso já veio dentro dele desde quando Adão e Eva desobedeceu a Deus e eles pecaram, né? Então, isso já contaminou os seus filhos, né? E toda a humanidade até Jesus vir, né? Então, Caim mata Abel. Não foi o diabo.
Então, desde o princípio até Jesus, nunca se falou do diabo, ou Satanás, ou capeta, nada disso. Nunca se falou. Todas as coisas que aconteciam, eles entendiam que quando acontecia coisas ruins, era castigo de Deus, era Deus que estava castigando, alguma catástrofe natural também era Deus que estava castigando, entendeu? Então, desde o princípio da criação até Jesus vir ao mundo, nunca se falou de diabo, né? Então, eu pergunto assim, né? É o diabo que mata as pessoas? É o diabo que entra na pessoa e faz a pessoa matar alguém, roubar, se prostituir? Vamos ver aqui em Marcos, o que Jesus mesmo falou. Marcos 7:18. Marcos, Novo Testamento, segundo livro. Marcos, capítulo 7. Esse é o último vídeo que eu gravo falando desses assuntos. Marcos 7:18. Tá bom, gente? O que Jesus falou para os discípulos? Olha só. Vamos ver se é diabo isso, né? Ó. Então ele disse Jesus: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago. E depois sai do corpo, né? Tudo ele estava falando aqui que os fariseus estavam falando que eles não lavavam a mão para comer. Aí Jesus falou: o que entra pela boca não te deixa impuro, porque pela lei e pelo ensino dos fariseus, né, hipócritas, não podia se comer sem lavar as mãos. Tudo que você comprava tinha que lavar, até o prato, o copo, a roupa, tudo que você comprasse e levasse para sua casa era tudo impuro e te contaminava, né? Você ficava impuro. Então você tinha que lavar tudo. Então Jesus, até o papel higiênico você tinha que lavar. Então Jesus fala aqui, né, que o que entra pela boca não contamina o homem, porque não vai para o coração, né? Ele entra pela boca, faz digestão e vai para a fossa, né? Tá vendo? Então, com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa, da boca, é o que a faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Olha, é de dentro do homem, é daqui, ó, de dentro do coração da gente, que saem os maus pensamentos. E olha o que sai do nosso coração. Eu pergunto para você, é um diabo ou é do seu próprio coração, é da sua carne? Bom, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, é um diabo que entra na pessoa e faz ela roubar? Jesus disse aqui, o Filho de Deus falou,
que isso vem de dentro do coração do homem, do ser humano. Vem de dentro de você. Os crimes de morte, os roubos, as imoralidades sexuais, a mentira, a raiva, o ódio, o falar sem agir, sem pensar no que pode acontecer, sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro do ser humano. Então, quando você vê uma pessoa roubando um supermercado, um ladrão, quando você vê uma pessoa assaltando um banco, não é que um diabo entrou nela e ela está fazendo essas coisas, porque Jesus disse aqui que isso vem de dentro do coração. Ó, os roubos, os crimes de mortes, a imoralidade sexual. O homem, quando ele se torna homossexual, né? Quando ele muda o seu natural, que é homem, né? A sua relação natural de homem com mulher, aí isso é a imoralidade sexual, ou a mulher, né? Ela quer deixar de ser mulher, ela quer virar homem, andar como homem, ela quer ter uma namorada, uma companheira, casar com outra mulher. Aqui está dizendo que não é um diabo que entra na mulher. Não é pombagira, porque pombagira não existe. Pombagira é uma imagem de escultura que veio lá da África para a Umbanda. Então, o que entra, né, o que sai do homem é o que contamina as pessoas. E o que sai do coração do homem? Está falando aqui, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades sexuais, que é isso que a gente explicou, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências, o roubo, os crimes de morte, tudo isso vem de dentro do ser humano. Não é o diabo, não é o demônio, não é isso que não entra dentro do homem e sai fazendo a mulher se prostituir, o homem virar homossexual, um ladrão roubar o banco, um ladrão dar um tiro, matar uma mulher, um ladrão dar um tiro, matar um homem. Tudo isso vem do coração do homem, vem de dentro do ser humano. Romanos capítulo 1, verso 26. Então, né? Muita gente fala, porque o diabo entra na mulher e ela casa com outra mulher. O demônio, o diabo entra no homem e ele então vira homossexual e casa e tem relação com outro homem. Romanos capítulo 1, verso 26. Vamos ver o que fala aqui? Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as mulheres e se queimam de paixão e desejo uns pelos outros. Não é o demônio, o diabo que entrou no homem, na mulher. Vem aqui do coração. Deus as entregou aos seus próprios desejos, aos desejos do seu coração. Por essas pessoas não crerem que Deus criou o homem e a mulher para terem relações e assim ter filhos, né? Então aqui está dizendo, pelas essas pessoas não acreditarem, então Deus entregou elas aos seus próprios desejos, às suas vontades, ao seu coração, para elas fazer coisas vergonhosas. As mulheres deixam as relações naturais e os homens também abandonam as mulheres para terem relações uns com os outros. Então, eles se queimam de desejo e de paixão. Tá vendo aí? Então, não é um diabo que entrou no homem aqui, nem na mulher, e fez com que eles se prostituíssem, né? Isso vem, como nós já vimos aqui, vem do coração do ser humano.
Entendeu? Vamos lá, mais alguma coisa aqui pra gente, gente? Vamos ver aqui. Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, era o quê? 16, 23? Mateus 16, 23. Bora lá. Jesus falou que ia para a cruz, né? Que ele ia morrer na cruz, que era a vontade do Pai, que ele veio para isso e tal, que ele seria entregue e seria traído por todos eles, que Jesus ia sofrer. Então Pedro fala: não, que é isso? Para com isso, mestre. Você não vai para a cruz, não. A gente não vai deixar. Então Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus. Tá vendo? Olha só isso. Quem que Jesus chamou de Satanás aqui? Quem era o Satanás? Jesus virou-se para Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás. Porque você está pensando como qualquer outro ser humano pensa e não como Deus. Então, Jesus chamou Pedro, seu próprio discípulo, de Satanás. E João 6:70, o que fala? João, vamos lá. Quarto livro do Novo Testamento, né? Vamos ver o que Jesus fala. João 6. Gente, é Bíblia. É Bíblia. Não é Joel, não, tá? É Bíblia. João capítulo 6, versículo 70. Nossa, 70? O penúltimo. O que Jesus disse aqui? Olha, Jesus disse. Jesus, não foi Joel, não, tá? Você vai me tacar pedra depois. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Está escrito aqui ou não está? Não, eu queria que me respondesse. Lá Jesus chama Pedro de Satanás. Então, o Satanás era quem? Era o Pedro. E aqui Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Quem era o diabo aqui? O Judas. Pedro lá estava pensando como qualquer ser humano pensa, né? E aqui, Judas também estava pensando o quê? Em trair Jesus, vendê-lo, ganhar dinheiro, né? Então, eles não estavam pensando como Deus pensa. Pedro lá foi chamado de Satanás, porque era contra a vontade de Deus, contra Cristo, não querendo deixar que ele fosse para a cruz. Era contrário a isso, contra o plano de Deus. Aqui Pedro foi chamado de Satanás, né? Para trás de mim, Satanás, sai da minha frente. Você é uma pedra para querer fazer eu tropeçar. Você não quer que eu cumpra, né, a vontade de Deus, a verdade, né? Então, Pedro lá era Satanás. Aqui, Judas era o diabo, porque Judas era contra a obra de Deus, contra Cristo. Ele ia trair Jesus. Então, aqui está falando: eu escolhi os 12, eu escolhi vocês, eu escolhi os 12, mas um de vocês é o diabo. Tanto lá como aqui, o que quer dizer a palavra Satanás lá?
que quer dizer a palavra diabo aqui? Aqui quer dizer opositor. Diabo, Satanás, diabolos, é contra a vontade de Deus, contra o que é bom, contra Cristo. Então, Pedro lá estava contra Jesus, então ele foi chamado de Satanás. Opositor, acusador, enganador, mentiroso. Então, tudo isso se refere a diabo ou Satanás. Aqui, Pedro era um diabo, mas Jesus diz que ele que escolheu os 12 e Judas também. Aqui, Judas aqui era um dos 12. Jesus disse, eu escolhi vocês, os 12. Só que um de vocês que eu escolhi é um diabo. É contra. Não é a favor disso. Vai me trair. É contra Deus, é contra Cristo, contra a verdade. Então, é aí que eu estou falando para você. Quem é o Satanás e quem é o diabo? Não é o próprio cidadão aqui? Se Judas era o diabo e Pedro Satanás, então quer dizer que é o próprio ser humano. Da minha forma de pensar. Eu não sei como você vê, como eu já falei aqui. Essa é a minha visão de como eu entendo, né? Bom, é isso que eu tinha aqui para trazer, para mostrar pela própria Bíblia Sagrada. Diabo ou Satanás, aqui, não é um ser, não é um ser de cauda, com um gancho, com um garfo na mão. O diabo ou o Satanás, ou qualquer palavra que possa colocar aqui, quer dizer opositor, é tudo aquilo que se opõe a Deus, ao Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus, tudo aquilo que se opõe a Jesus Cristo, tudo aquilo que vai contra a verdade de Jesus Cristo, todos que vão contra são um diabo, são um Satanás. Por isso que tem, quando Paulo fala aqui, em outra explicação já trouxe isso, das doutrinas de demônios. O que eram as doutrinas de demônios, né? Era doutrinas ensinadas, trazidas e pregadas por homens hipócritas, por pessoas hipócritas, que era contra o evangelho da graça e da fé em Jesus Cristo. Então, todos aqueles que traziam doutrinas de diabo, doutrinas de Satanás ou uma doutrina de demônio, eram homens hipócritas que pregavam contra o evangelho da graça de Deus. Tá bom? Então é isso que eu falo. Quando você vê alguém roubando um banco, matando o outro, a violência, tudo isso sai daqui, ó. É do coração do ser humano, né? É do diabo do homem, é da carne do homem. Como Paulo diz, a carne milita ali, quer dizer, ela guerreia, a carne guerreia contra o nosso espírito. O nosso espírito está pronto, né? Nosso espírito está pronto, ele está firme, mas a carne é fraca e sujeita a todas essas coisas, né? Todos estão sujeitos a esses tropeções, essas fraquezas da carne. E é só buscando em Jesus, buscando força para conseguir vencer o desejo da sua própria carne e do seu coração, né? Então é isso que eu entendo sobre isso. E a gente encerra assim essa playlist, né? Eu até me enrolei aqui para falar. Aqui a gente encerra essas questões difíceis de a gente conversar, tá bom? Mas é que nem eu falei, eu não sou dono da verdade. Não sou dono da verdade. O que eu digo aqui é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e que eu creio que tudo está sobre o poder de Jesus Cristo. Cristo tem poderio, soberania sobre todas as coisas, no céu, na terra, em todo lugar. Jesus, ele reina, ele é rei, e ele reina sobre todo o mundo, sobre todo o cosmos, sobre todas as coisas, sobre mim e sobre você. E que Jesus, ele te ama e ele abençoe a sua vida e a sua família. É o que eu peço a ele todos os dias. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção.